Olá, bem-vindo a mais uma interação do programa Conversando com Jefferson. Hoje eu recebo aqui Gilberto, é o Neto Gouveia, ele que é agrônomo timbaúbense. Tudo bom, Neto? Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, doutor Jefferson, toda a equipe. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando, certo? Aqui do programa do senhor e compartilhando um pouco aí da nossa história, né? Bom. É com muita alegria que me recebo hoje aqui, que Neto eu conheço desde pequenininho. Ele saía junto com a avó, Dona Dora de Joventino, não é? Eu lembro muito bem. E já está aí hoje, já um formado, agrônomo, não é? E também gestor de unidade federal lá de Alagoas, onde tem cursos de administração e de agropecuária. Como foi essa ida para a agronomia? Acho que é normal, porque o seu sangue está dentro dessa área, né, Neto? Pois é, doutor Jefferson. A minha ida para a agronomia, como o senhor mesmo disse, né, foi uma coisa aí que já estava no sangue, nos planos de Deus, né? Porque desde a época do meu bisavô, né, o vovô Joventino, né, que a nossa família trabalha com agricultura e a família também por parte da minha mãe. Sim. Né? Então nós somos todos ligados ao meio rural, então sempre eu tive uma vontade muito grande de seguir essa área aí, né? Então já estava nos planos, né, fazer agronomia. Então em 2003 eu passei no vestibular, iniciei o curso de agronomia no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, em Areia. Sim, Areia. Em Areia, então fiquei em Areia de 2003 até 2008, né, concluí minha graduação. Em 2008 ingressei no mestrado em Campina Grande, lá no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, em Engenharia Agrícola e na área de irrigação e drenagem. E em 2009 concluí o mestrado e ingressei no doutorado. Em 2010 eu tive a oportunidade, né, um edital do Ministério da Educação. Eu passei, me submeti, né, ao concurso, um concurso com 3 etapas, uma prova escrita, uma prova didática, né, e por último uma prova de título, né. Então fui selecionado, fui aprovado nesse concurso em 2010 e fui para Alagoas. O concurso era para o estado inteiro, não tinha cidade, então fiquei lotado em Santana do Ipanema em 2010. E de 2010 a 2012 ainda fiquei em Santana do Ipanema e Campina Grande, até poder concluir o doutoramento. Bom. E a Santana do Ipanema é perto lá de Maceió? Santana do Ipanema fica na região do Médio Sertão de Alagoas, né? Aí aproximadamente 200 quilômetros de Maceió. Não é tão longe assim. É tão longe, não. O estado pequeno, né? O estado pequeno. É metade do estado. Mais da metade do estado, né? Mas já fica assim, bem próximo da divisa com Sergipe. Sim. Próximo também da divisa com Pernambuco, né? Naquela região ali de Águas Belas. Sim. Né? E Piranhas, fica 90 quilômetros de Piranhas. Também é Paulo Afonso, né? Paulo Afonso mais 120, então já fica ali numa divisa ali com... Também, né, não tão distante da Bahia, né, mas bem próximo também de Pernambuco e Sergipe. Então hoje você é o gestor de lá? O campus iniciou suas atividades, né, em 2010, naquela época da expansão, né, na verdade da criação dos institutos federais, quando as escolas técnicas federais, né, os antigos Cefet, os Centros Federais de Educação Tecnológica, em 2008 foram transformados em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então teve uma expansão no Brasil inteiro, e a cidade que eu trabalho lá hoje, ela foi contemplada com uma unidade. Muito bom. Então, eu cheguei na primeira turma de professores, então eu fui o primeiro professor da instituição, do campus de lá, né? Na unidade de lá. E toda a unidade de educação federal, a primeira eleição dela só pode acontecer após 5 anos de formada. Não se pode ter eleição antes de 5 anos. Esses primeiros 5 anos. Então, esses primeiros 5 anos, o diretor é uma indicação do reitor. Certo. Né? Porque um dos critérios para poder se candidatar a um cargo de direção é que o servidor tenha pelo menos 5 anos de serviço público. E lá, no caso, eram todos novatos, não tinha como. Todos novatos, não tinha como. Não tinha como. Então, tem que ter pelo menos 5 anos de formação. E o segundo critério é ou ter 2 anos de experiência de gestão em qualquer uma atividade, né, ou ter o curso de doutorado. Então, em 2016, teve a primeira eleição.
E eu fui o primeiro diretor também eleito do campus, né? E fui reconduzido em 2019 ao segundo mandato. Muito até bom. Junho de 2023. Estou concluindo aí essa batalha, né? Não, batalha também não. Você gosta de lá? Gosto. É uma batalha boa. Batalha boa. Batalha boa, porque assim, você vê o crescimento dos alunos, né? Acho que para um professor não tem coisa melhor. Sim, verdade. Né? Mas assim, acabando o mandato de diretor, porque é um cargo eletivo, eu volto para a sala de aula, né? Porque a minha função de professor, eu sou concursado, né? E lá, então, tem curso de administração e agropecuária? Isso, nós temos 2 cursos técnicos, né? O primeiro, que foi agropecuária, que iniciou com agropecuária. E em 2016, assim que eu assumi a direção, eu tive a honra e a graça de Deus de implantar um novo curso, né? Então, implantamos um novo curso na área de gestão de negócios e já estamos com um projeto de uma pós-graduação tramitando na nossa pró-reitoria de ensino e um projeto também de um curso superior. Bom, que bom, que bom. Hoje nós atendemos alunos de 21 cidades diferentes do Médio Sertão de Alagoas. Que todos os dias os alunos se deslocam de suas casas e a seleção para ingresso nessa instituição, ela é aberta para qualquer estado? Para qualquer estado. Né? É um edital. Então, até o ano passado, antes da pandemia, nós fazíamos provas. Né? Tinha um exame de seleção com provas de português, matemática e conhecimentos gerais. E, após a pandemia, né, mudamos a nossa forma de seleção, hoje é através do histórico escolar do aluno. Ok. Né? Então, é o desempenho acadêmico dele no 6º, 7º e 8º ano. Porque ele só vai ingressar na instituição quando está terminando o 9º ano, para já começar o primeiro. Ok. Porque aí ele vai cursar o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, integrado ao curso técnico. Ok. Então, hoje, a forma de seleção é através de análise de história. Eu acho que eu acho justo isso. Eu também acho bem mais justo, porque o aluno já tem que começar a se preparar. Exatamente. 3 anos antes da... Exatamente, tem que estudar o tempo todo, né, pessoal? Isso. 3 anos antes da seleção já começa a estudar. Né? Então, as notas de português e matemática são inseridas num sistema. Nós temos um sistema próprio de seleção. Então, qualquer aluno de qualquer parte do Brasil, tendo esses critérios, ele coloca suas notas lá e sendo selecionado, nós marcamos a matrícula. Bom, muito bom. E o curso superior pelo SISU, né? Certo. Pelo SISU. Vai ser de agronomia o curso? Curso na área de administração. Um curso vai ser noturno. Sim. Então, o aluno que fizer o curso técnico em administração ou o curso técnico em agropecuária, no nosso campus, se ele quiser também, vai ter oportunidade, né, no futuro, com a implantação desse curso, provavelmente no ano que vem, para também fazer o superior. Ele vai entrar na instituição, né, com o ensino, terminando o ensino fundamental, iniciando o ensino médio e pode sair com sua graduação concluída. Eu fico muito contente quando acontece isso, né, que as pessoas, os jovens, saem preparados para o comércio, para a luta diária, para a agricultura, ou que seja, para poder crescer o nosso país, melhorar tudo. Né? E o Instituto Federal hoje, doutor Jefferson, não só de Alagoas, né, mas assim, no Brasil inteiro, a grande maioria dos seus professores são mestres e doutores. Então, o aluno está, né, sendo ali, né, preparado por um quadro de servidores altamente qualificados. Tem professores hoje até com pós-doutorado. Bom, muito bom. Mas, Neto, e aqui eu vejo em Timbaúba. Em Timbaúba eu não vejo uma escola técnica dessa forma. Tem um grupo de amigos que falam e querem investir, querem trabalhar para que ocorra uma fixação do homem no campo. E através de estudos, de ensino também. Então, fazer com que favoreça que se tenha a possibilidade de cursos para o homem do campo, ou o jovem do campo, para que ele se estabeleça. Você vê essa possibilidade aqui na nossa região? Sim, doutor Jefferson, sim. E é muito importante essa qualificação desses jovens. Né? Para se ter uma ideia, o nosso curso técnico em agropecuária, a grande maioria dos nossos alunos são filhos de agricultores. Então, eles já ajudam suas famílias com novas tecnologias. Né? E como você estava falando, fixando o homem no campo, diminuindo o êxodo rural. Né? E o homem do campo, ele tem como gerar renda.
né? É aquela história, se o campo não produz, a cidade não se alimenta. Sim, sim. Né? Então, os profissionais das ciências agrárias, eles têm essa missão, alimentar o mundo inteiro. Aí eu vejo também que esse êxodo, né, que acontece, muitas vezes falta de orientação, falta de uma estrutura adequada. Né? Então, também, se você não sabe o que tem, fica difícil de exigir para você fazer na sua região, na sua propriedade. Isso é um fator primordial, né? Chama-se assistência técnica. O homem do campo precisa de assistência técnica, né? Precisa, né, saber como utilizar aquela tecnologia, como aquela tecnologia pode gerar renda para ele. Porque, de repente, uma tecnologia, se ele não souber utilizar, ela pode causar prejuízo. Sim, sim. Ao invés, né, de renda. Hoje a gente se fala muito em desenvolvimento sustentável. Certo. Né, que é o quê? Meio ambiente, né, correto, sem degradar o ambiente, socialmente justo e economicamente viável. Fazer da sua propriedade uma empresa, não é? Uma empresa. Então, o homem do campo precisa saber que sua renda da sua família vem dali. Então, dali ele tem que tirar o seu sustento, né, que é se tornar ela economicamente viável, utilizar tecnologias que não agridam o meio ambiente e também ser socialmente justa. Bom, você também faz parte, fundou também há pouco tempo, acredito, uma associação. A associação que era dos produtores rurais da Zona Mata Norte. E essa atitude? Uma das coisas mais importantes, né, é a formação do juntar o homem do campo em associações e cooperativas. É aquela história, juntos somos mais fortes. Ok. Não é? Isso. Então, a associação cooperativismo é essa saída. Então, há 2 anos atrás, né, tivemos essa ideia e necessidade, né, de fundarmos uma associação. Então, fundamos, né, hoje temos uma associação legalizada aqui na cidade de Timbaúba, que é a Associação dos Produtores Rurais da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Então, são 11 cidades, é isso? Não, hoje nós temos, os associados são daqui da região de Timbaúba, mas qualquer produtor rural da Zona da Mata Norte de Pernambuco pode se associar. Né? Então, a associação já está com 2 anos de formada. Eu passei aí esses 2 primeiros anos, né, porque o mandato da diretoria da associação, no nosso estatuto, ele tem dizendo que é de 1 ano e pode ser reconduzido por mais 1. Ok, foi o seu contigo. Começamos junto na associação, então eu conduzi o primeiro ano, conduzi o segundo e agora já está tendo uma nova diretoria para se tocar os projetos. Porque qualquer associação, né, ela só pode receber recursos financeiros externos depois de 2 anos de formada. Então, e tem todos aqueles trâmites, aquele reconhecimento, né? Nós temos um deputado estadual, né, que é timbaúbense, sim, né, o professor Paulo Dutra. Conheço meu amigo, um abraço para Paulo. O professor Paulo Dutra foi quem, né, nos ajudou bastante aí no início e está comprando as ideias aí dos nossos projetos, né? Temos aí um projeto de uma fábrica de ração para atender os associados, porque o homem do campo hoje, com esse aumento do preço dos insumos, algumas atividades estão ficando inviabilizadas, né? E a gente conseguindo ter uma pequena fábrica de ração, diminuindo os custos de produção do homem do campo, então com certeza ele vai ter no seu final mais lucro. Muito bem, muito bom. Espero que ela consiga fazer isso e aumente, né, toda a produção. Com certeza, né? Nós precisamos fortalecer cada vez mais, né, Dr. Jefferson, a agropecuária, né, na nossa região. Principalmente a agricultura familiar, o pequeno homem do campo. Muitas vezes eu não gosto nem de utilizar essa palavra, pequeno homem do campo, né, porque a agricultura familiar hoje corresponde a 80% da nossa produção. Então é um pequeno gigante. Gigante. É um pequeno gigante. É muita coisa, 80%. Então é o pequeno agricultor que produz, né, o que a gente precisa. As grandes empresas compram os pacotes tecnológicos, tem assistência técnica, né, tem uma série tem um aparato muito grande ali para assessorar, mas o pequeno homem do campo, ele precisa, o pequeno agricultor familiar, esse gigante que precisa ser bem assessorado, com investimento não só com a parte técnica, mas também facilidades como hoje as tecnologias estão aí, a irrigação que pode ser feita
através de uma energia mais limpa, não é? Temos aí a energia solar. Sol, vento o ano inteiro. É isso. É. Né? Eu tive, em 2017, eu fui convidado pelo governo do estado de Alagoas a participar de uma missão técnica em Israel. Sim. Eu passei 12 dias lá visitando todos aqueles kibbutz, todas aquelas irrigações. E Israel é um país totalmente seco, praticamente não chove, e uma potência na área da agricultura. Pra você ter ideia, eu cheguei lá numa fazenda que nem solo tinha. O solo veio de um país vizinho. Trouxeram os solos de caminhão e montaram as áreas de produção de hortaliças. Sim. E aqui nós temos sol, nós temos vento, nós temos chuva, nós temos solo. Então, falta uma assistência técnica. Precisa assistir esse homem do campo, para que essa agricultura se fortaleça cada vez mais. Ok. Bom, não sei se cabe na conversa, mas eu vi um programa outro dia que toda a produção de um grupo era dentro de um apartamento. De um apartamento. Então, tudo isso, a irrigação eram tipo uns casquetes, assim, isso, tipo uma estante, não é? E tá são muitos gotejadores, Tá ali uma parede, e o que se tinha ali de produção de repolho, material assim, era enorme a quantidade de leguminosas, de hortaliças. Hortaliças, as olerícolas. Tudo isso, assim, poxa vida, de uma forma inacreditável, mas realmente existe. E era possível também colocar aqui. Sei que isso tem um preço agregado alto, foge um pouco da nossa realidade. Mas você falou lá em Israel. É possível essa tecnologia de Israel ser colocada aqui no Nordeste? Na verdade, é possível ou não tem nada demais? Não, na verdade, não tem nada demais. As tecnologias todas de irrigação que nós usamos no Brasil são tecnologias que vêm de Israel. A fábrica mais antiga na área de irrigação localizada por esses gotejadores que ficam só pingando, aquele tipo um conta-gotas ali, que é uma irrigação muito eficiente. A fábrica do Brasil é maior do que a matriz. A filial do Brasil é maior do que a matriz lá de Israel. Então nós temos como utilizar essas tecnologias. Tem um custo? Se tem. Mas o retorno... E onde é que está a solução disso, doutor Neto? A solução é justamente como nós estávamos conversando. O homem do campo precisa ter acesso. Aí entra o poder público, tá certo? Entra também os bancos de fomento, porque o Banco Nordeste tem hoje uma série de linhas de créditos com juros pequenos, que o pequeno produtor, o agricultor familiar pode ter esse acesso, mas ele precisa também conhecer. Muitas vezes até ele não conhece que existe essa possibilidade. Então, através da orientação do filho dele, do jovem, podemos crescer. Eu estava comentando, eu tenho exemplos lá, tem um agricultor mesmo que ele tem 3 filhos, todos os 3 filhos dele foram meus alunos. Então hoje ele tem uma barragem subterrânea na sua propriedade e produz fruta e hortaliça para a família, vende e gera renda daquilo ali. Faltava o quê? A orientação. Faltava a orientação. Então, esse é um exemplo, são muitos. A questão da hortaliça, hoje nós temos projetos em escolas, geralmente escola não tem área sem ser descoberta, é tudo calçada, nós trabalhamos com hortas verticais. Então, utilizando garrafas PET, materiais recicláveis, e essas hortas os alunos cuidam, essas hortaliças vão para a merenda dele mesmo na própria escola, e o excedente ainda é dividido e ainda leva para casa para ser consumido com sua família. Bom, isso é muito bom. Eu só falo bom, mas na verdade é bom isso. Desistir nisso aí, não é? Eu vejo hoje o nome do campo, além dessa falta de orientação técnica, falta de incentivo do parte do governo estadual, municipal, que não quer orientar para saber o que se pode conseguir. Eu vejo também a violência. Então hoje a violência no campo também é grande. Eu vejo pessoas que saindo dessas propriedades com medo de serem assaltadas, machucadas por esse pessoal. E tudo isso é uma grande roda, assim, né? Porque no campo não consegue trabalhar, na cidade não tem emprego também para as pessoas, muitos vão para
vão procurar a vida mais fácil, vamos dizer assim, aproveitar o do outro, o alheio, não é? E acontece dessa forma toda. Eu acho que esse problema social é muito grande. A gente tem que ver, eu penso que para corrigir tudo isso, só através da educação e do forte apoio dos poderes constituídos, para que isso saia do papel e vá para o povo, não é? Consiga acho que só da educação pode melhorar isso. Com certeza. E a segurança é importante demais no campo, né? Porque ali são famílias, né? E vemos aí casos de violência, né? Então, no campo, além disso tudo, ainda tem que, né, conviver com essa E, por outro lado também, já mudando de conversa, também um pouco mais dentro do assunto, é que, no caso do armamento, hoje é proibido pessoas estarem armadas. Então, é para sua defesa e própria defesa. Isso. Então, se tivesse alguém lá armado, lá no sítio, esse bandido não chegaria tão facilmente, não é? Tão facilmente chegaria lá. Então, não precisa de ter, só saber que é possível que aquela pessoa possua essa violência, já diminui bastante, acredito. Diminui bastante. Então, tem que ver toda essa sociedade. A nossa sociedade tem que parar, pensar, refletir. E analisar todo esse contexto, né? Exatamente. Doutor Gilberto, o que acontece? Em Timbaúba, eu vejo uma cidade até de porte médio, né, vamos dizer assim, e não tem um instituto desse. Ao seu ponto de vista, por que cidades menores foram contempladas e Timbaúba não possui isso? Doutor Gerson, na expansão, né, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, né, que é a rede que os institutos fazem parte, lá no Ministério da Educação, em 2009, 2010 teve uma expansão muito grande, né, no Brasil inteiro. Foram criados diversos institutos, foram criados diversos campi, né. Para você ter ideia, Alagoas só tinham 4 unidades, né? Um antigo Cefet em Maceió, sim, uma escola técnica, um Cefet em Palmeira dos Índios e Marechal Deodoro, e a antiga Escola Agrotécnica Federal de Satuba, instituição centenária, né, com mais de 100 anos. Então, com a criação dos Institutos Federais, só tínhamos 4 unidades. Hoje nós temos 16, né, no estado inteiro. Então, só em Alagoas foram criadas 12 unidades. Pernambuco também foram criadas outras unidades aqui em Pernambuco. Pernambuco tem hoje 2 institutos federais, que é o Instituto Federal de Pernambuco e tem o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E agora a rede está sendo redimensionada e existe uma possibilidade aí de se criar o Instituto Federal do Agreste Pernambucano. Mas para a Zona da Mata não tem nada. Mas assim, não são criação mais de novos campi, são apenas divisões. Ok. Tá certo? Não são criação mais de outras unidades. As criações elas aconteceram ali em 2009 e 2010, foi quando houve essa expansão. Né? Cidades, né? Hoje eu trabalho numa cidade, no sertão de Alagoas, Santana de Ipanema, que ela tem um porte menor do que Timbaúba. Santana de Ipanema hoje tem em torno de 45 mil habitantes. Timbaúba já é maior. Sim. Né? Mas a cidade foi contemplada. Essa divisão, né, aconteceu lá em Brasília, né, junto ao Ministério da Educação. Então, né, do meu ponto de vista, as cidades, né, e o Estado, que os políticos lá em Brasília conseguiram se articular e fazer essa divisão, foram contempladas. Né? Porque naquela época estavam criando campos em todas as cidades do Brasil. Então, cidade do porto de Timbaúba era para ter sido contemplada também. Faltou interesse do gestor, né? Então, lá em Brasília, né, isso acontece mais lá em Brasília, né, porque essa divisão acontece lá essa criação acontece lá no Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem 2 secretarias, uma que cuida das universidades e uma que cuida dos institutos federais. Então, essa articulação lá junto à CETEC, que é o Ministério da Educação, ela devia ter acontecido, né? E quem sabe Timbaúba não teria sido contemplado, né? E eu tenho o prazer de vir ser professor aqui mesmo, né? Foi, doutor Gilberto. No campus Timbaúba, né? Porque a educação, né? Nós temos que tratar a educação como investimento. Sim, né? Totalmente. E é um investimento a longo prazo. Muitas vezes, quando se instala um instituto, uma universidade, né, naquele local, quando você vê colher os frutos, leva-se um certo tempo, mas
né, a instituição ela é para sempre. Eu vejo essa dificuldade, às vezes, é feito o que você falou, que existe recurso em bancos, mas o pequeno agricultor ele não sabe disso. Muitas vezes não sabe que tem tecnologias melhores que podem ser buscadas, porque ele não tem ciência que existe isso. Da mesma forma, eu penso, são gestores que são escolhidos, mas pessoas não têm capacidade, não têm instrução, e acho que uma escola a mais vai dar até trabalho, porque para gestor ruim, acho que o pessoal esclarecido é ruim, porque acabam não votando nele depois, né? Então, esse é um problema, mas espero que cada vez mais os novos gestores das cidades por aí sejam pessoas mais esclarecidas, que tentam apoiar e investir na educação, porque esse é o futuro, né? Tem um ditado chinês, que um provérbio, fala assim, se você quer investir por um ano, plante arroz. Né? Por 10 anos, plante árvore, né? Assim, né? E também, mas se você quiser, por mais de 100 anos, né, você tem que investir na humanidade, né? Você tem que ir na educação e ensinar as pessoas. Então é assim o investimento que deve ser feito. Já dizia Nelson Mandela, né, que a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo, né? Através da educação. Muito bom. Eu agradeço você vir aqui e tem um momento para suas considerações finais aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, doutor Gerson, né? Foi uma conversa muito boa. Estou aqui esses dias em Timbaúba, passando uma semana de férias aqui com a família. Bom, muito bom. E participar dessa conversa aqui com o senhor e a equipe para mim foi muito gratificante. Eu agradeço, que aproveite suas férias, né? E que volte lá para tomar conta lá dos seus alunos lá, que está voltando agora com a pandemia, está voltando os alunos voltando para a sala de aula. Nós ainda estamos com o ensino remoto, ainda não estamos ainda com as aulas presenciais. Hoje, cada campus do Instituto Federal ele tem autonomia, então nós temos hoje 16 calendários diferentes, né? Então, assim, chegar aí num denominador comum para atender todos, mas o nosso reitor, né, e toda a equipe da reitoria é uma equipe muito compromissada, nosso reitor, professor Carlos Guedes, né, com toda a sua equipe. Então já está sendo elaborado um documento, né, de retorno a essas atividades presenciais. Então, acho que aí, não vou dizer data, porque esses documentos ainda têm que serem aprovados nos conselhos, né, da instituição, mas já estamos, isso aí, com uma conversa bem avançada e discutida dentro da instituição, na elaboração desse documento, para ser submetido aos conselhos, né, para as apreciações. Que dê certo, que volte logo e volte com força. Com força. Não é isso mesmo? Então, pessoal, educação é tudo. Um abraço aí, curta, compartilhe, mande seu recado e até mais.